Clean 11, o fundo de índice de preços da Clave, agora BTG Pactual. Relatório de outubro de 2025, vamos continuar acompanhamento do fundo que tem um patrimonial de 421 milhões, a cota patrimonial é R$ 97,05, a última distribuição R$1, veremos adiante, 12 mil cotistas, uma liquidez média na B3 de R$ 971 mil, e na data que eu gravo com vocês, ele cota a R$ 87,00 dentro de um P sobre VP de 0,90, uma variação positiva nos últimos 12 meses de 7,54%. A cotação chegou agora em fevereiro de 2025 aos R$ 76,00 e já recuperou agora aos R$ 87,00. A última distribuição, como comentamos, paga no dia 15/10 de 2025, segue R$1 por cota, fazendo yield mensal de 1,13. E investindo R$1.000 há 2 anos, teria hoje R$ 1.090,90. Conforme vemos aqui no gráfico do Investidor 10, o Clean 11 não consegue superar as linhas do IPCA e também não supera o IFIX, tampouco superando o CDI, isso porque ele retorna no período 9,24%, enquanto o CDI retornou 24,6%, o IPCA 9,26% e o IFIX 13,74%, então ponto de atenção para a rentabilidade aí do Clean 11. Voltando aqui para o relatório gerencial, a gestão destaca no cenário macroeconômico o IPCA 15 de outubro, apresentando uma desaceleração. Já em relação à Selic, o Copom manteve na reunião de setembro ele em 15%, tem expectativa aí de manutenção deste patamar até pelo menos meados de abril de 2025. Em 5 de novembro, a expectativa também se confirmou, mantendo a Selic em 15% através da reunião do Copom. Já em relação ao IFIX, ele registrou uma alta de 3,25% e no acumulado do ano, o índice já acumulava uma valorização de 15,18%. E os fundos imobiliários de crédito, como o Clean 11, seguem com um forte vetor na alta do índice. No âmbito setorial, o crédito imobiliário para o segmento residencial ganhou um novo fôlego com a perspectiva de reformulação lá do modelo de financiamento habitacional no Brasil. Ela segue monitorando esta situação, tudo isso porque o Clean 11 tem atualmente na sua carteira 38% do teu patrimônio líquido voltado a este setor. Quanto ao Clean 11, todos os ativos que compõem o portfólio permanecem adimplentes e ao final de setembro, 89% do patrimônio líquido estava alocado em 31 operações. Ele apresenta, com esta distribuição de R$1, um yield mensal de 1,14%, esta distribuição que foi paga agora no dia 15 de outubro de 2025 e no período o IPCA das operações variou 0,26%, decorrente do descasamento médio dos índices de 2 meses, assim como ocorre na maioria dos fundos de papéis. No acumulado, desde o encerramento da segunda emissão lá em 2023, o fundo já distribuiu R$ 24,49 por cota, equivalente a 13,1%. No mês de setembro, o volume médio na B3 ficou em R$ 971 mil e fechou o mês com 12.394 cotistas. Na composição do resultado, a maior contribuição veio para a receita de CRIs, R$ 1,02 por cota, finalizando um resultado total de R$ 1,06, distribuindo R$ 1. Já em relação a DRE do fundo, ele faz um total de receitas de R$ 1,16 por cota, um lucro líquido de R$ 1,07 por cota, dos quais ele distribuiu R$ 1, aumentando agora a reserva, que era de 25 centavos por cota, para agora 32 centavos por cota, o equivalente a 0,26% do IPCA menos 2, na distribuição em IPCA mais 11,04%. Considerando a cota aí no mercado secundário fechando a casa dos R$ 86,00, faz na carteira IPCA 12,98%, um spread positivo em relação à NTNB de 4,53%, líquido do IPCA de 11,93% e líquido também em relação à NTNB de 3,56%. Em relação à indexação da carteira, ela é majoritária IPCA 90%, dando no spread médio de IPCA mais 10,9%, já no CDI, que ele detém 7%, faz CDI mais 3,18%. Na pré, que ele tem 3%, formando 16,08%, e o maior veículo de alocação do fundo são os CRIs, fica por conta dos CRIs, 93%, seguido dos fundos imobiliários, 7%. O prazo médio da duration da carteira majoritário é de 39%, ficando entre 2 e 3 anos. A maior exposição geográfica é para o estado de São Paulo, 56%.
E o maior segmento do fundo é o residencial, 38%. Daí que vem aquela preocupação em relação à reformulação do programa de financiamentos imobiliários aqui no Brasil, ponto de extrema atenção. E ele segue com 21% lá no corporativo imobiliário e depois o logístico formando 10%, o varejo 9%, o corporativo 7% e os escritórios 6%. Em relação à sua carteira, importantíssimo ficar atento porque hoje ele tem aqui 7 CRIs que montam a ordem superior a 5% do patrimônio líquido do fundo, começando aqui com o CRI da IBL formando 5%, o Pátio Malzone 5,2%, os CRIs da Diálogo, tanto no corporativo 5,8% e também no Diálogo residencial 7,8%, ele tem Vila Brasil 6,8%, a Metrocasa 6,6% e também a Helbor formando 6,2% do patrimônio líquido do fundo. Então, importantíssimo ficar atento a estas concentrações, porque se somarmos aqui, elas chegam fácil à ordem de 30% do patrimônio líquido do fundo. Em relação aos CRIs, ele tem na sua carteira o total de 30, formando um total de patrimônio líquido de 399 milhões, 88% de todo o patrimônio líquido do fundo, e em relação aos fundos referenciados e também operações compromissadas, 11,27%. Lembrando que para as operações compromissadas, 2,3%, e em relação ao fundo com Tesouro Selic, 8,97%, formando um total de renda fixa aqui de 11,27%. Perfeito, pessoal? Decline 11 é basicamente isso. Bora ficar atento a esta situação de concentração da carteira e principalmente a situação em relação à exposição do fundo para as operações de residencial, principalmente por conta da reformulação do programa de financiamento habitacional aqui no Brasil, e Decline 11 é basicamente isso. Perfeito, pessoal? Lembrando, este vídeo não é uma recomendação de compra ou de venda de nenhum dos ativos aqui mencionados. Aos novos inscritos, bem-vindos. Você que permanece conosco, muito obrigado por isso também. E você que ainda não é inscrito, considere se inscrever. Deixe seu like, seu joinha, porque tudo isso nos fortalece aqui na produção de conteúdos. Voltamos então com vocês em um próximo vídeo. Fraterno abraço a todos. Até mais.